Boa noite, olá a todos e todas. Este é mais um serviço religioso virtual do Grupo Informal da Ciência Cristã aqui de Salvador, na Bahia, Brasil, que ainda está em formação, né? Então, hoje vamos fazer a leitura, né, do Pastor da Ciência Cristã, que são os dois livros, a Bíblia e o livro Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de autoria de Mary Baker Eddy. O hino que nós vamos iniciar então é o hino 160. Esse hino tem os seus versos originais em inglês, escritos por Mary Baker Eddy. Em função disso, eu lerei todo o poema. Satisfeito. Para te guiar, só no amor confiarás. Com treva ou luz ao teu redor, a paz terás. Da tirania ou opressão, brotar faz Deus, ideia viva em ação aos filhos seus. Sentido escuro, vai-te já. Deus é amor. A compreensão destruirá hostil temor. O amor te salva e me conduz do ódio ao bem. Saber é força, vida, luz, e tudo é Deus. A terra, enfim, ao despertar, desfruta a paz. A Deus obedecer, amar, nos satisfaz. Vamos ouvir a canção, que a música é do Novo Inário, da Ciência Cristã, música de Andrew Brewis, e o solo é cantado por Rubem de Oliveira.
O tema para hoje, da leitura de hoje, é: no reino da mente, a criação é boa, útil e inofensiva. Leio agora trechos selecionados das Sagradas Escrituras, do livro de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Ainda de Gênesis. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Do livro de Isaías. Pelo que assim diz o Senhor Deus: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para ajuntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Do livro de Abacuque. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo? Não morreremos. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Do livro de Daniel. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração.
Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso em que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ainda de Daniel. Não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Eu te declarei o que está expresso na Escritura da verdade. Do Novo Testamento, do Evangelho segundo Marcos. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Do livro de Atos. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas.
É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. 1 João. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Ainda de 1 João. Deus é amor. E o último versículo selecionado para hoje é de Deuteronômio. O amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo o dia o Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços. Passo a ler agora os trechos correlativos do livro-texto da Ciência Cristã, Ciência e Saúde como a Chave das Escrituras, de autoria de Mary Baker Eddy, a descobridora e fundadora da ciência cristã. Mente, o único eu, ou nós, o único espírito, a única alma, o único princípio divino, a única substância, a única vida, a única verdade, o único amor, o uno e único Deus, de quem o homem é a plena e perfeita expressão, a deidade que delineia, mas não é delineada. Homem, a ideia composta que se origina no Espírito infinito, a imagem e semelhança espiritual de Deus, a plena manifestação da mente. Criador, o Espírito, a mente, a inteligência, o divino princípio vivificador de tudo o que é real e bom, a vida, a verdade, o amor autoexistentes, o que é perfeito e eterno, o oposto da matéria e do mal, os quais não têm princípio. Deus, que fez tudo o que foi feito e não poderia criar um átomo ou um elemento que fosse o oposto dele mesmo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É o ditado das Escrituras. Se alguma vez os cientistas cristãos não conseguirem receber ajuda de outros cientistas,
seus irmãos a quem podem recorrer. Ainda assim, Deus os guiará ao uso adequado de meios temporários e de meios eternos. Passo a passo, os que confiam nele hão de constatar que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A mente infinita cria e governa tudo, desde uma molécula mental até a infinidade. Esse princípio divino de tudo expressa a ciência e a arte em toda a sua criação, e expressa também a imortalidade do homem e do universo. No estudo seguinte, cada texto é seguido de sua interpretação espiritual de acordo com os ensinamentos da ciência cristã. Exegese. Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O infinito não principia. A palavra princípio é aqui empregada para significar o único, isto é, a eterna realidade e unidade constituída por Deus e o homem, incluindo o universo. O princípio criador, a vida, a verdade e o amor é Deus. O universo reflete a Deus. Há um só Criador e uma só criação. Essa criação consiste no desdobramento de ideias espirituais e suas identidades, que estão abrangidas na mente infinita e são para sempre refletidas. Essas ideias estão ordenadas desde o infinitésimo até o infinito, e as ideias mais elevadas são os filhos e as filhas de Deus. Gênesis 1, versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. A mente divina e imortal apresenta a ideia de Deus, primeiro, como luz, segundo, como reflexão, reflexo, terceiro, como formas espirituais e imortais da beleza e do bem. Mas essa mente não cria nenhum elemento ou símbolo de desarmonia ou deterioração. Deus não cria nem pensamento que erra, nem vida mortal, nem verdade imutável, nem amor variável. A verdade eterna está modificando o universo. À medida que os mortais se desfazem das fraldas mentais, o pensamento se expande e ganha expressão. Haja luz é a exigência perpétua da verdade e do amor, que converte o caos em ordem e a desarmonia em música das esferas. Gênesis 1, versículo 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Para a mente imortal, o universo é líquido, sólido e aeriforme. Interpretados espiritualmente, os rochedos e as montanhas representam ideias sólidas e grandiosas. Os animais e os mortais apresentam metaforicamente a gradação do pensamento mortal que sobe na escala da inteligência e toma forma nos gêneros masculino, feminino ou neutro. As aves que voam sobre a terra, sobre o firmamento dos céus, correspondem às aspirações que se elevam para além e acima da corporalidade, rumo à compreensão do princípio divino e incorpóreo, o amor. Gênesis 1, versículo 21. Criou, pois, Deus as grandes baleias e todos os seres viventes que se movem, os quais povoam abundantemente as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. O Espírito é simbolizado pela força, presença e poder.
e também por pensamentos sagrados alados de amor. Esses anjos da sua presença, que têm o mais sagrado dos encargos, são abundantes na atmosfera espiritual da mente e, por conseguinte, reproduzem suas próprias características. Gênesis 1, versículo 25. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie e os animais domésticos. E viu Deus que isso era bom. Deus cria todas as formas da realidade. Seus pensamentos são realidades espirituais. A chamada mente mortal, que é inexistente e, por conseguinte, não está dentro do âmbito da existência imortal, não poderia, simulando o poder de Deus, inverter a criação divina e depois tornar a criar pessoas ou coisas no nível próprio dessa mente, visto que nada existe fora do âmbito da infinidade que tudo inclui, na qual e da qual Deus é o único Criador. A mente, jubilosa na sua força, permanece no reino da mente. As ideias infinitas da mente correm e se alegram. Em humildade, escalam as alturas da santidade. A coragem moral é o leão da tribo de Judá, o soberano do reino mental. Livre e sem medo, ele anda pela floresta. Imperturbado, deita-se em campo aberto ou repousa em pastos verdejantes à margem das águas de descanso. Na transposição de forma figurada do pensamento divino para o humano, a diligência, a presteza e a perseverança são apresentadas como o gado aos milhares sobre as montanhas. Carregam a bagagem da resolução firme e prosseguem ao ritmo do propósito mais elevado. A ternura acompanha toda a força que se origina do espírito. A individualidade criada por Deus não é carnívora, como atesta a época do milênio descrita por Isaías. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Por compreender o controle que o amor exerce sobre todas as coisas, Daniel se sentiu em segurança na cova dos leões, e Paulo provou que a víbora era inofensiva. Todas as criaturas de Deus movem-se na harmonia da ciência. Repito, todas as criaturas de Deus, movendo-se na harmonia da ciência, são inofensivas, úteis, indestrutíveis. A compreensão dessa grandiosa realidade foi uma fonte de força para os antigos personagens bíblicos. Essa compreensão dá suporte à cura cristã e habilita aquele que a possui a seguir o exemplo de Jesus. E viu Deus que isso era bom. No Evangelho de João, está declarado que todas as coisas foram feitas pelo Verbo de Deus, e sem ele, o Logos, ou seja, a palavra, nada do que foi feito se fez. Tudo o que é bom ou que tem valor, Deus fez. Tudo o que é sem valor ou nocivo, ele não fez. Por isso, não é real. Na ciência do Gênesis, lemos que ele viu tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. O mesmo amor divino que tornou inofensiva a víbora venenosa, que livrou os homens do óleo fervente, da fornalha ardente, das garras do leão, pode curar os doentes em todas as épocas e triunfar sobre o pecado e a morte. Esse amor coroou as demonstrações de Jesus com poder e amor que não foram superados. Mas a mesma mente que houve também em Cristo Jesus sempre tende a acompanhar a letra da ciência a fim de confirmar e repetir as demonstrações realizadas na antiguidade pelos profetas e apóstolos.
Se aquelas maravilhas não se repetem com mais frequência hoje, não é tanto pela falta de desejo, mas pela falta de crescimento espiritual. Deus é o amor. Podemos pedir-lhe que seja mais? Deus é a inteligência. Podemos informar a mente infinita de algo que já não compreenda? Pretendemos modificar a perfeição? Iremos nós implorar por algo mais junto à fonte aberta da qual jorra mais do que aceitemos? O medo humano aos miasmas, ou seja, às exalações nocivas e infecciosas, sobrecarregaria de doenças o ar do Éden e oprimiria a humanidade com males sobrepostos e conjeturais. A mente mortal é o pior inimigo do corpo, enquanto que a mente divina é seu melhor amigo. A verdade vence o mais maligno dos contágios, com perfeita segurança. Vamos cantar agora, vamos ouvir agora mais um dos hinos. Próximo hino é o hino número 3. Antes de cantar o hino, vamos, seguindo a ordem normal de uma reunião de testemunhos, vamos fazer uma breve oração silenciosa e, em seguida, repetirmos em conjunto a oração do Senhor em voz audível. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E Deus, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Agora sim, vamos ao hino. Eu vou ler a primeira estrofe. Um puro e grato coração é um jardim de amor no qual a graça divinal floresce em esplendor. Um puro e grato coração é um jardim de amor, no qual a graça divinal floresce em esplendor. Um puro e grato
nele Deus com firme mão revela seu poder. Qual templo é o coração, altar de afeições, os anjos seus ali estão em todas as ações. Ó Deus, Pai, Mãe, revela-nos o dom da gratidão. A todos bendiremos, pois, com grato coração. Bom, então logo termine o período de reclusão social, voltaremos a nos reunir presencialmente. Nos procure nas redes sociais para mais informações. No Facebook e no Instagram, procure pelo nome Grupo Informal da Ciência Cristã em Salvador. Nosso e-mail para contato ou para relatar alguma experiência com o uso da ciência cristã é grupoinformalsalvador@gmail.com. Convidamos a todos para acessar o site oficial da Ciência Cristã, que é www.christianscience.com/pt. Neste site você encontra toda a literatura autorizada da Ciência Cristã, em especial a revista O Arauto da Ciência Cristã. Bora lá então para encontrarmos artigos inspirados que trazem alento espiritual para superar o atual momento em que a humanidade está atravessando. Vou ler rapidamente desse arauto que eu tenho aqui, que é do ano de março de 2016, um breve relato de uma jovem, né, que participou de um bate-papo, né, intitulado O Poder Sanador de Deus Sempre ao Nosso Alcance. Então, essa jovem hoje está morando aqui em Salvador. Então, ela diz o seguinte: estou na ciência cristã desde que nasci. Realmente gostei muito da minha experiência na escola dominical, onde sempre me senti muito segura e querida. Eu não tinha contato com outros cientistas cristãos, e sempre temos desafios sobre os quais desejamos conversar, trocar ideias com alguém que possa nos ajudar a resolver esses desafios por meio dos ensinamentos da ciência cristã. Uma das qualidades espirituais que sempre me chamou a atenção foi a harmonia, porque eu via meus professores trabalhando na igreja de forma muito harmoniosa, e então eu me perguntava: por que eles estão fazendo tudo isso por mim? Por que estão tão interessados em explicar isso para mim e expressando tanto amor? Eu realmente me sentia muito amada. Existe a crença de que as pessoas com muita frequência fazem coisas com a intenção de obter algo em troca, mas os professores da escola dominical simplesmente se doavam a si mesmos. Eles expressavam um grande amor incondicional. Deles, eu recebia as ferramentas para resolver todos os problemas e assim sabia que não precisava ficar preocupada com uma situação que estivesse enfrentando. Sou realmente grata por receber todo aquele ensinamento e por me sentir preparada para progredir espiritualmente. Terminei a escola dominical e agora frequento a igreja, o que também é uma grande bênção. Esse então foi
participante dessa roda de conversa entre estagiários da Igreja Mãe, a Alone. Os hinos reproduzidos hoje aqui estão disponíveis no site colaborativo da Ciência Cristã aqui no Brasil, cujo link é www.cienciacristã.com/música, tudo sem acento, né? Digitado sem acento. E agora então vamos fazer o encerramento com o hino de número 270. Eu vou ler a primeira estrofe. Esse hino é do nosso hinário, né, 270, só que a reprodução dele é também lá do site da Ciência Cristã, esse.com que eu me referi anteriormente, né? Ele foi, então, musicado, né, e cantado, né, um arranjo musical diferente, feito pela Solange Key. Então eu vou ler a primeira estrofe. Deus é amor, constante amor. Que posso mais querer? Não mais preciso a Deus pedir, é infinito o bem. Se mais não podes aceitar, por que pedir então? Conforme Deus nos prometeu, a fonte franca está. Vamos então escutar a melodia. Permitem também fazer uma divulgação dessa edição especial da Christian Science Public Society, a imunidade ao contágio, que é uma série de artigos específicos do tema que está disponível também no site. Podem acessar no site oficial da Ciência Cristã. Mais informações você pode também falar com qualquer praticista da Ciência Cristã ou nas salas de leitura da Ciência Cristã. Vamos ao hino então. Deus é amor, constante amor, que posso mais querer. Não mais precisa Deus pedir, é infinito bem. Se mais não podes aceitar, por que pedir então? Conforme Deus nos prometeu, a fonte branca está. Deus é a mente, perfeição e divina ao saber. Se tudo está em sua mão, então por que mudar o coração que aspira a ser mais justo, mais leal? Com fé se eleva em oração e Deus o ouvirá. Que só palavras nada são, sabemos muito bem, mas quem ao Pai com obras vem, já vive em comunhão. Assim espere nossa ação, a graça, o saber dos céus a nós, o Deus de amor.